Normalmente eu prego aqui quando o pastor está em alguma viagem missionária, está na Inglaterra, Estados Unidos, né? Agora, quando ele está aqui, é diferente, né? Você vai passar por isso um dia. Vai entender o que é, cara. Você pregar com seu pai em casa é outra coisa. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então, nós hoje estamos no dia da Santa Ceia do Senhor. Amém? O pastor já deu aqui um início aqui do que nós vamos tratar, mas eu quero chamar a sua atenção para algo importante em relação à ceia. Por quê? Hoje, nós somos levados a sentar em várias mesas. São N mesas. Mesas de amizades, mesa do trabalho, mesa da família, não é? São mesas diversas, com diversos assuntos e diversas intenções, que não necessariamente apontam para Jesus. Mas são mesas. E não necessariamente são pecado, mas são mesas, não é? E eu creio que essa diversidade de tantas mesas acabam nos tirando o foco, às vezes nos fazem até esquecer do real motivo de estarmos aqui como igreja. Porque Jesus, quando o apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja em relação ao objetivo da mesa, ele disse o seguinte, olha, lá em 2 Coríntios 20, deixa eu ver se eu anotei aqui a referência, 2 Coríntios 12, acho que é isso, né? O apóstolo Paulo fala, porque eu recebi do Senhor, 2 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e comendo, dando graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres e beberes deste pão, quer dizer, do pão do memorial, e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, quer dizer, você está fazendo uma proclamação de que Jesus morreu pelos nossos pecados, até que Ele venha, né? Maranata. Portanto, qualquer um que comer desse pão, ou beber do cálice do Senhor, de forma indigna, sem perceber e discernir o corpo do Senhor, come condenação para si mesmo. Aí ele avisa, pessoal, é por isso que no meio da gente tem gente doente, triste, depressivo, cansado, e alguns até já está morto, mas ele não está falando de morte física. Portanto, né, julgue-se o homem a si mesmo. Quer dizer, quando ele fala julgar a si mesmo, ele está falando para você colocar-se a si mesmo em uma balança de precisão espiritual, onde de um lado está Jesus e do outro lado está você. Sempre vai pesar para o seu lado, inevitavelmente. Não, ele está falando julgar-se a si mesmo a respeito do que e qual o objetivo eu estou sentado à mesa com Jesus. Qual o objetivo de eu estar tomando o cálice e o corpo de Jesus? Então, nós temos na Bíblia, querido, a primeira vez que uma mesa foi posta para alguém comer, foi lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós acreditamos no princípio da primeira menção. No princípio da primeira menção da palavra, nós entendemos que a ceia, o que é a ceia? É o ato de Quem está comigo diz amém. O ato da ceia é o ato de Então, a primeira vez na Bíblia em que o ser humano come alguma coisa, pelo menos está ali descrita, ou a primeira vez que descreveu o ato de comer, não foi por algo muito bom, concorda comigo? Está lá em Gênesis 3. O que está escrito lá? Né? Mas a serpente, a cobra, sagaz, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Próximo. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore dos jardins, todo posso comer. Quer dizer, você pode comer de tudo. Você tem muita coisa que você pode comer. Você não pode ficar preocupada com fome, você não vai passar. Então, você concorda comigo que o pensamento principal de Eva não era a escassez? Quem está comigo, está diz amém.
O problema não era escassez. Você concorda comigo que escassez não é motivo para pecar? Porque Eva não tinha escassez de nada. Escassez não é motivo para esquecer o cordeiro. Nós não precisamos deixar Jesus pela falta de nada, porque lá não tinha. E não foi a escassez o motivo que fez com que Eva pecasse. Mas continua, não é sobre isso agora, só foi só um bônus. Vamos lá, continua. Avança. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, vamos lá. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha a mentira. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos serão o quê? Abertos os olhos. Gente, vocês estão entendendo aqui que essa senhora, Dona Eva, essa senhora, ela já era a imagem e semelhança de Deus? Se tinha alguém no universo, além de Deus e os anjos, que tinham o olho aberto, essa senhora aqui. Ela já tinha os olhos abertos. Se tinha alguém que já tinha revelação de alguma coisa, era ela. Mas mesmo assim, por causa de uma mentira, ela se achou escassa. E ela foi lá, olha. Então, sereis conhecedores do bem e do mal. Próximo versículo. Aí ela disse o seguinte. Vendo a Dona Maria Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável. Engraçado, né? Quando nós deixamos Jesus de lado, esquecemos do Senhor, a mesa está aqui, ó. Olha o tamanho dessa mesa. Olha quanta coisa. Tem até um pão aqui, mas não coma dele. Tem uva, também não coma dessa uva. Mas olha quanta coisa. Mas eu deixo isso aqui e começo a olhar aquilo que não me pertence. Aí eu vou olhando e vou falando assim, parece boa. Aí você olha de novo. Agradável. Aí você olha de novo, né? Porque você não basta só olhar uma vez, você tem que olhar mais. Aí você vai contemplando um pouco mais. Aí você fala, rapaz, mas é desejável. Você pode perceber que a mesma forma que a gente olha para Cristo e a transformação que Cristo faz em nós é o que ela passou olhando para a fruta errada. Porque quando eu olho para Cristo, eu olho para Cristo e falo assim, olha, Jesus é agradável, Ele é desejável. Jesus é agradável e desejável. Mas ela deixou de olhar para o que já tinha e foi olhar para a escassez. Aí olhou para lá. Então, o que ela fez? Tomou, depois comeu e deu ao seu marido. Né? Deu ao homem. Então, o que eu fico pensando sobre isso, querido? É uma mesa. É uma mesa. Por que é uma mesa? Nessa mesa aqui do Éden, houve algumas coisas que acontecem. Algumas coisas que acontecem nas mesas. Houve o quê? Comer e partilhar. Só que teve duas coisas aqui que me chamaram a atenção. A primeira é que ela comeu primeiro do que o seu marido. Já fica a dica para as irmãs. Deixa os homens comer primeiro. Pode ser que o irmão está te livrando do veneno. Ué. Mas, parando só, tirando aqui o quebra-gelo, Jesus, a primeira coisa que Ele faz, depois de abençoar, é partilhar. Ele não come primeiro. Ele partilha. Partilha. Por quê? Porque eu não estou preocupado se vai acabar na minha mão. Eu partilho. Eu partilho. Não tem escassez comigo. Eu tenho o suficiente, então eu dou o primeiro. Eu dou o primeiro. É melhor dar do que receber. Então eu dou, eu partilho. Aí, nós vemos aqui que ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Pronto.
Qual que é o resultado dessa mesa? Nessa mesa, o prato principal foi a lei. Foi a lei. Por quê? Essa árvore do bem e do mal aponta para onde? Moisés. Fala assim comigo. A árvore do bem e do mal aponta para Moisés. Então, o prato principal desse almoço foi tábua de pedra. Temperado com o quê? Com engano. Bem insosso, bem sem sal, porque sal é a única coisa que não tinha aí. Mas comeram assim mesmo. E qual que foi o resultado desse alimento? Fala assim comigo. Morte. Que tragédia. Que tragédia. Aí por que eu estou querendo falar com você primeiro dessa primeira mesa? Ou digamos assim, da primeira vez que alguém comeu diante do Senhor. Porque nessa primeira vez que alguém comeu algo diante de Deus, comeu o que não deveria comer, de uma forma que não deveria comer, e o resultado não era o que Deus queria. E o resultado foi morte. Só que nós servimos a um Deus que, Senhor, que o seu nome é salvação. Fala assim comigo, salvação. Querido, Jesus fez uma nova mesa para você. Ele fez uma nova mesa para mim. Ele nos deu uma oportunidade de uma nova mesa para que eu pudesse desfrutar daquilo que Ele quer que eu desfrute. Comer como Ele quer que eu coma. E viver como Ele quer que eu viva. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, toda vez que a gente lembra de Adão e Eva, eu estou vendo 2 discípulos, fala comigo, 2 discípulos, que comeram a lei e acabaram morrendo. E o que é o problema? Quando a Eva olhou para a fruta, ela não foi assim, ela olhou, olha a fruta, pegou e foi-se embora. Não. Eu vou te dizer uma coisa que eu tenho no meu coração. Se não é bíblico, pega. Se quiser, joga fora. Se não quiser, pega. Para mim, isso aqui durou dias, meses, anos, dela passando todos os dias lá e olhando aquela fruta. Olhava. Como é que a mulher faz quando quer alguma coisa e não pode? Não é? Ela passava assim, posso não, tá doido, que isso? Jesus chega daqui a pouco, imagina, olha, e eu com esse negócio na boca, que vergonha, não é? E ela passava de novo. Aí depois de algum tempo, aquilo que você contempla, você se transforma. Aí ela começou a contemplar demais. Aí aquilo que ela contemplou, ela se transformou. Querido, coloca seus olhos em Jesus. Porque quanto mais você contempla Jesus, mais próximo você se torna dele. Você é transformado de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Mas se eu fico contemplando coisas que eu não devo, mesas que eu não devo, vou me transformar naquilo que Deus não quer que eu me transforme. Inevitavelmente. Seus olhinhos aí, é uma chave espiritual. Tudo que você olha, tudo, fala comigo assim, tudo que você olha, mexe com você. Não existe nada neutro aos seus olhos. Ricardo, e se eu for cego? Você não está entendendo, não estou falando desses olhos aqui, querido. Eu estou falando do olho de dentro, o olho de dentro. Engraçado que os arcanjos, né? A Bíblia fala que eles tinham os olhos por dentro e por fora. A Bíblia fala que eles tinham os olhos por dentro e por fora. O corpo deles era coberto de olhos. Sabe por quê? Para não perder a vista de Deus nem um segundo. Eles chegavam na presença de Deus, para onde eles estivessem rodando, eles estavam olhando para Deus. Isso é um princípio. Os meus olhos têm que estar em Cristo por dentro e por fora. Eu preciso contemplar Jesus, contemplar Jesus, contemplar Jesus. Só que aí, querido, como Deus é bom, fala assim, Deus é bom. E Ele sempre nos salva. O nome dele é salvação, Yeshua.
Yeshua, salvação. Deus deu uma segunda oportunidade de uma outra mesa, que está lá em Lucas, capítulo 24. Existem outras, tá? Não é a única. Se você for na palavra de Deus, você vai ver várias mesas. Nós temos Mefibosete sentando aos pés de Davi. Nós temos a mesa de Melquisedeque com Abraão. Nós temos muitas mesas que nós vemos o princípio bíblico de Deus sendo aplicado e as pessoas vivendo aquilo que Deus quer que elas vivam. Mas agora, o que aconteceu no caminho de Emaús aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele aponta diretamente para mim e para você agora, hoje. Não é alguém que passou, nem um novo convertido. Não, é agora. É nesse momento. Olha só. Coloca aí para mim no versículo 25. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Avança. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito, fala assim, ó, falando a respeito de Jesus. Querido, todas as vezes que você estiver numa mesa, ouça, abra bem os seus ouvidos de ouvir agora. Todas as vezes que você estiver numa mesa, que o nome de Jesus não for entronizado, saia imediatamente. Eu estou vendo um vídeo aqui de uma pessoa com as palavras poderosa. Eu ouço essas pessoas, eu fico assim, ó. Tem Jesus? Não, sai. Bobeira. Não gaste seu tempo para não falar de Jesus. Não, vou repetir. Não gaste seu tempo para não falar de Jesus. Se for para falar, fale de Cristo. Você pode sentar em outras mesas? Pode. Pode fazer outras mesas? Pode também, querido. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você só não pode voar, por enquanto. Mas o resto pode fazer tudo. Agora, um conselho prático para a sua vida cristã ser abundante: não refute Jesus das suas falas. Vai abrir a boca, fale de Jesus. Vai falar de alguma coisa? Bota Jesus no meio. Tempera a coisa com Jesus. No meio do nada, você taca sal de Jesus no meio da comida. O povo, nossa, que lindo. É Jesus. Não tem nada a ver comigo, é Jesus. Amém? Aí, continua lá, não tira não. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Isso é Jesus. Então, o que aconteceu aqui? Eles andaram de Jerusalém até Emaús. Fala assim comigo, 13 quilômetros. Querido, cadê os legendários aqui? Quem fez a U entendeu da piada que eu estou falando aqui. 13 quilômetros. Aí o que aconteceu? Jesus falou o seguinte, estava andando com eles aqui. Aí digamos que aqui, mais ou menos nesse púlpito, era a bifurcação para a cidade de Emaús. E Jesus pegou para a direita. Pois é, olha, vou te falar, em Isaías, para terminar o nosso assunto que a gente está falando aqui, sabe? Desse Jesus. Pois é, Isaías 6 fala demais dele. Mas depois a gente fala sobre isso lá. E ele pegou para cá. Quando ele pegou para a direita, a Bíblia fala que eles, não, pera lá, tá tarde, vamos lá para casa comer um pão de queijo. Vamos lá. Aí a Bíblia fala que Jesus foi com eles. Querido, Jesus ele é pedagógico, fala assim comigo, pedagógico. Jesus, se você lê os evangelhos, os 4, de cabo a rabo, tudo que você lê lá dentro, Deus está ensinando em toda palavra que abre a boca. Deus não para um minuto para não ensinar. Se ele abre a boca, é ensinando. Jesus é incrível. Jesus é incrível. Aí, Jesus está ensinando eles o seguinte. É o seguinte, querido. Me conhecer é bom. Porque eu acabei de dar um discipulado de 13 quilômetros para vocês aqui, com o melhor teólogo do universo. E eu falei para vocês princípios inefáveis sobre eu nas Escrituras, nos profetas e na lei. Mas isso não significa
que eu tenho comunhão com vocês. Na hora que chegou o momento da divisão entre Jesus ir para um lado e eles ficarem, eles automaticamente falaram, não, pera lá. Eles nem sabiam que era Jesus ainda. Mas ficaram desejosos de se alimentar e sentar à mesa com essa pessoa que estava falando de Jesus para eles. Olha para o irmão que está do seu lado e falou assim, olha, me convida para o almoço hoje. Ué. Sabe por quê, querido? Olha para cá. Todas as vezes que eu passo por um momento, todas as vezes, você achou que eu ia falar uma palavra assim, né? Fala para o seu irmão agora, convida para o almoço. Simples aí. Foi o que eles fizeram aqui. Não teve aqui algo absurdo. Chamaram Jesus para pousar na casa. Só chamaram Jesus. Jesus, fica com a gente hoje, está tarde. Pousa aqui. Está de noite. Está de noite. E a Bíblia fala, nos mostra aqui, que aquilo que era só um discipulado de ensino teológico sobre Cristo, né? Um ensino messiânico de Jesus na Torá e nos profetas, se tornou comunhão. Você tem noção do que é você sentar com Jesus à mesa? É o único relato, depois dos discípulos, que alguém se sentou com Jesus para comer dessa forma. Com Jesus assim, sabe, tete a tete. A gente teve o pequenininho lá, ó. Baixinho. Só que com Zaqueu foi diferente, porque Zaqueu emprestou a casa para Jesus. Na Bíblia você não vê assim uma expressão muito clara falando que Zaqueu estava sentado do lado de Jesus comendo com ele. Tanto que a crítica dos fariseus era que se ele soubesse que esse cara, quem ele era, não ia para a casa dele, porque ele é publicano. Então você não podia nem entrar na casa dos homens. Então, agora, um relato bíblico onde alguém senta, Jesus parte o pão e dá na boca da pessoa, é a segunda vez aqui, ó, está aqui em Lucas. Aí o que aconteceu? Olha que interessante. Lá na primeira mesa, fala assim comigo, primeira mesa. Você tem um fruto, que é o prato principal, que é a lei. Fala, lei. Aí eles comeram lei temperado com engano. Fala, tempero de engano. Você imagina como é que deve ser o gosto desse prato? Pensa, deve dar uma dor de barriga absurda, não é? Medo, então, o resultado é o medo. Inevitavelmente é o medo. Medo de não ser salvo, medo de perder, medo de tudo. Aí, nós temos agora uma segunda mesa. A segunda mesa já é diferente, porque ela não começou com alguém mentindo. Porque a primeira mesa começou com a mentira de Satanás dizendo que se você comer, você não vai morrer. Mentira. Deus não estava falando de morte física, Deus estava falando de morte espiritual. Agora, a segunda mesa já começou com uma verdade. Por quê? Porque Jesus foi falando a respeito de si mesmo para aquelas pessoas durante o caminho. Então, quando elas sentaram-se à mesa para comer, o coração já estava cheio. Já estava cheio. Tanto que elas falavam, você não sentia o seu coração arder quando ele falava? Nosso coração queimava, pulsava. Cada palavra que ele falava, meu Deus, eu estremecia. Eu imaginando assim, sabe, tipo, quase em língua estranha. Jesus falando, em Isaías 6, a Bíblia fala que a terra está cheia da sua glória, suas vestes cobrem toda a terra. Aí a pessoa, conta mais. E eles ouvindo aquela palavra. Quando eles sentaram para comer, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Para eu reconhecer Jesus, eu preciso ter comunhão com Ele. Fala comigo assim, olha, para reconhecer Jesus, eu preciso ter comunhão com Ele. É por isso que você vai tomar ceia. Ceia não é um sacramento somente, não. Ceia é um processo espiritual para que você veja Jesus. Se você não tomar ceia, você não vai ver Jesus. Você vai saber de muita coisa. Você vai sair daqui, porque graças a Deus aqui nós temos um pastor com um púlpito muito forte. Então aqui você vai saber de muita coisa. Você vai levar para sua casa umas 10 postagens de Instagram, assim, no mínimo, assim, para você postar. Vai, pastor Felipe, pau. O povo, nossa, isso aí não é nada. Se você não tiver comunhão com Jesus. A comunhão vem aqui, no partilhar do pão. Aí o que aconteceu? A Bíblia fala que eles sentaram-se à mesa. Aí nós vemos aqui o processo de Jesus. Fala comigo assim, processo de Jesus.
Aqui no meu esboço aqui eu coloquei esse jeitinho de Jesus. Porque Jesus, querido, ele é lindo. E como ele é pedagógico, eu já te disse que ele é pedagógico, ele tem um jeito de fazer as coisas, para que eu e você possamos o reconhecer. Jesus tem um jeito de fazer as coisas para que ele seja reconhecido. Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não partilha da unção, da glória dele com ninguém. Ele não partilha da coroa com ninguém. Então ele sempre vai fazer de um jeito na minha e na sua vida, para que fique claro que foi ele quem fez. Está entendendo? Diz amém. O que você precisa hoje que Deus faça na sua vida do jeito que você possa entender que foi ele quem fez? O que eu preciso? Aqui tem um monte de coisa. Se eu te der a lista aqui, você vai ficar abençoado. Eu preciso. Todos nós precisamos. Mas tem uma coisa. A minha leitura é diferente da sua. A forma que eu vejo Jesus não vai ser igual à sua. Às vezes o jeito que você vê Cristo, às vezes a forma que Deus se revela e a forma como você percebe Jesus é de um jeito tão ímpar que para todo mundo parece algo natural, mas no seu coração aquilo desperta. Foi Jesus. Por isso, querido, julgue-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Não padronize a sua experiência com ninguém. Quando você tomar a ceia do Senhor, quando você comer do pão e beber do suco desse vinho aqui, perceba Jesus. Perceba o que Cristo está fazendo com você. Julgue-se você. Perceba aonde Deus está tocando. Aonde Deus está mexendo. O que Jesus está fazendo. Como eu posso ver Jesus aqui dentro? Aí Deus fez uma coisinha aqui bonita demais. Jesus é lindo, né, gente? Ele é maravilhoso. A Bíblia diz no verso 30, coloca lá para nós, no mesmo capítulo de Lucas, verso 30. Aí nós vemos o padrão de Jesus, o padrão da ceia de Cristo. Eu achei lindo demais. A prova que essas duas pessoas estavam andando com Jesus, fala assim, olha, andando com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus, era isso aqui, ó. Vamos lá. Lucas 24, 30. Já. Abra sua Bíblia no seu telemóvel. Todo mundo de cabeça baixa aí, vai lá. Agora abriu aqui, também não quer saber mais não. Estou brincando. Lucas 24, 30. Olha o jeito de Jesus fazer as coisas aí. Lê comigo, ó. E aconteceu que, quando estavam à mesa, estavam, é sentar. Fala comigo, sentar. Tomou ele o pão. Fala assim, ó, tomar o pão. Abençoou, diga abençoar. Deu. Querido, esse é o padrão de Jesus. Na hora que Jesus fez exatamente o que ele fazia com seus discípulos, a Bíblia fala que os olhos deles se abriram. Fala, bora o próximo versículo 31. Para frente. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Estou invisível. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não precisa aparecer na sua frente aqui para ele estar com você. Porque Jesus deixou uma coisa interessante aqui. A Bíblia fala que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de quem? Ele está lá no meio. Quantas pessoas ficaram nessa sala quando Jesus foi embora? Ó, gente, comigo. Quantas pessoas ficaram nessa sala quando Jesus desapareceu? Tinha a presença de Deus lá? Aleluia. Está entendendo, querido? Está entendendo? Jesus deve ter pensado assim, ok, meu serviço aqui foi feito. Preguei a palavra para essa pessoa, partilhei o pão com ela e ela comigo,
e formei uma igreja aqui com 2 pessoas. Pronto, tchau. Está feito o serviço. Jesus não perde tempo, não. Fala que assim, Jesus não perde tempo. Queridos, Jesus é muito cirúrgico com as coisas. Eu acho lindo demais. E aí o que acontece, querido? Nós temos então a conclusão dessa segunda mesa. O que aconteceu com essa mesa, querido? Nessa segunda mesa, nós temos aí a iniciação, né, ou um processo de cura, de vida, bênção, graça, favor, abundância, alimento dado por Cristo. Só que tudo isso se consumou não com o fato dessas pessoas conhecerem Jesus. Digo e repito, se tinha alguém que tinha naquele momento conhecimento de quem era Cristo nas Escrituras, era essa dupla aqui, porque receberam um treinamento rápido com o próprio Cristo Jesus. Agora, o problema não é você saber quem é Cristo, o problema é você não ter comunhão. Nós precisamos ter comunhão com Jesus. Aí, querido, tudo aquilo que estava ali se fundiu, né? A comunhão com o conhecimento, com a fé verdadeira, então nós estabelecemos ali. E o que aconteceu logo após isso? A Bíblia fala que o coração deles queimaram, e imediatamente eles foram para Jerusalém de volta, para falar para os discípulos, olha, a gente estava andando com ele no meio do caminho, a gente nem tinha reconhecido, nosso coração ardia, que era uma palavra tão poderosa, mas quando nós sentamos, ele partilhou o pão e deu graças, nós reconhecemos que era o mestre, então ele foi embora, mas nós viemos aqui para contar para vocês, ele está vivo, e ele está eterno, e nós acabamos de dançar um lanche com ele. Aleluia! Essa é a minha vida e a sua vida. Você vai sair daqui e vai para onde você estiver. Onde é a sua Jerusalém? Não sei, sua casa, seu trabalho, sua família. Tem vários lugares que é a sua Jerusalém, mas a sua Emaús é aqui agora. Você está aqui para compartilhar do pão com seus irmãos, enquanto Jesus serve vocês. Só que quando nós saímos daqui, nós vamos para um outro lugar. E nesse outro lugar, eu preciso não ter só mais conhecimento de quem é Jesus. Eu preciso ter comunhão com Ele, porque existe uma vida de Deus que está dentro de mim, que vem a partir da comunhão com Cristo. Aí eu preciso partilhar disso para essas pessoas. Quando estão entendendo, diz amém. Então, querido, a primeira mesa você toma, na segunda você recebe. Fala assim, primeira mesa você toma, na segunda você recebe. Sabe qual que é o maior problema das pessoas estarem frustradas hoje? É tomar aquilo que não é delas. O que é um negócio aqui que estava com Eva? Eva tinha capacidade física, mental, o que mais? Tinha sinapse nervosa suficiente para olhar para aquele fruto e perceber que, de fato, ele era um fruto desejável. Deus não disse que não era desejável, Deus só disse para não tocar. Aí ela olhou e falou, olha, não é de ver que é bonito. Vou tomar. E ó, tomou. Qual foi o resultado? Morte. Quando eu tomo daquilo que não é para mim, querido, o resultado é sempre morte. Eu não posso tomar coisas que não são minhas. Ah, Ricardo, mas eu quero. Deus prometeu, mas eu quero. Eu nasci para vencer, eu quero. Querido, se não é para você, não tome. Se você tomar, você vai ter um problema. Só que aí na segunda mesa tem um negócio interessante, porque eles não tomaram. A Bíblia fala que eles receberam. Querido, quem toma, toma o que acha que precisa, mas quem recebe, recebe o que precisa de fato. Quando nós recebemos, recebemos aquilo que de fato precisamos, porque o Espírito nos conhece a fundo, até aquilo que eu nem sei que preciso. Quantos de nós têm necessidades aqui nessa manhã? Todos. Pergunta mais a retórica possível. Quem aqui tem um problema, levante a sua mão. Se o João tivesse aqui, ele levantava. Todos têm problema. O problema aqui não é você ter situações para resolver. É tentar deixar de receber para tomar. Não faça isso. Esse é o princípio da primeira mesa. Nós vamos pela segunda. Eu vou receber. Jesus vai me dar. Ele vai molhar num vinho e vai dar na minha boca.
Eu preciso crer que Deus quer me dar. Você precisa crer que Deus quer te dar, querido. Nós precisamos crer que Deus tem desejo em te dar. Se você não crer que Ele quer te dar, você vai precisar acreditar que precisa tomar. Aí o problema começa. Toda vez que eu tomo do bem e do mal. Por quê? Porque é o meu julgamento que está em questão. Ah, eu acho que isso aqui é bom para mim. Eu pego, pau. Ah, eu acho que isso aqui está bom. Pego, pum, pum. E vou pegando um monte de coisas, porque normalmente quem pega, pega pelo que acha, não pelo que precisa. E às vezes acha muito, né? Não é verdade? Às vezes acha muito. E toma muito. E vira uma vida abarrotada de coisas que tomou. Por isso que aí no final de um tempo, a Bíblia fala que você precisa ir lá para Jesus para soltar o fardo. Porque tomou muita coisa. Jesus está, para com isso. Dá de ser bobo. Vem para cá. Eu tenho um descanso para você. Aprenda de mim que eu sou manso, sou humilde de coração. Larga esse fardo. O meu fardo existe. Jesus não disse que não tem fardo com ele. Ele está falando que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Ninguém fica sem nada na mão. Mas você vai ter o que você precisa, não aquilo que você quer. Amém? Aí nós temos a segunda mesa, querido. Mais uma característica, né? A primeira mesa, fala assim, na primeira mesa, os olhos foram abertos para a vergonha. Na segunda mesa, os olhos foram abertos para ver Jesus. O resultado da primeira mesa com Eva lá foi olhar para si mesmo e ver que estava pelado. O primeiro resultado da alimentação da ceia daquele casal foi olhar para suas próprias incapacidades e ver que não conseguia resolver seus BO. Estava difícil demais. E agora nós precisamos costurar aqui um dress code aqui de folha de figueira, porque nós estamos nude. Aí começa o trabalho, não é verdade? Aí lá vai você correr atrás de coisa. Por quê? Porque um buraco chama o outro. Aí como você entrou num buraco porque não tomou a decisão certa de beber de Jesus e foi tomado o que você acha que está certo ou errado, agora você tem um novo buraco para resolver, o problema daquilo que você achou. Só que você continua achando que é a solução. E aí vem um outro buraco, porque você tem dois atrás para te trazer. E adivinha o que vai acontecer com esse? Mais um buraco. Por fim, você tem uma centopeia de buracos para resolver, dívidas espirituais consigo mesmo enormes, e não consegue ir para lugar nenhum. Por quê? Porque está amarrado nisso tudo que mesmo você mesmo se colocou. Vamos para o lado de cá? Aqui eu recebo de Jesus aquilo que preciso. E na hora que eu como de Jesus, que eu como da árvore da vida, que está no centro lá, né, que está lá no jardim, os meus olhos se abrem e eu vejo Jesus. Então, quando eu tenho os olhos abertos para Cristo, tudo ao meu redor perde o valor. Não interessa se eu tenho ou se não tenho. Quando eu tenho os olhos abertos para Cristo, eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não preciso mais ter alguma coisa ou deixar de ter alguma coisa para ter a alegria que Jesus me dá. Porque eu já estou vendo Jesus. Eu estou olhando para Ele. Os meus olhos estão fitos nele. Eu já estou satisfeito. Fala comigo assim, satisfeito. Então, querido, hoje, quando você sentar aqui, quando você sentar, né? Se assentar, para pegar o seu elemento aqui, quando você receber o seu elemento de ceia, a intenção disso aqui é fazer com que você coma e beba da verdade e da vida. Comer e beber de Cristo, não de lei. Você não vai beber e comer daquilo que te condena, ou daquilo que expõe quem você é. Você vai comer daquilo que Jesus fala quem você é. Você é filho amado, comprado, nação santa, povo escolhido, separado para Deus, como está lá em 2 Pedro 2. Nação santa, povo separado, escolhido para Deus. Você é esse povo, você não vai ser, você já se tornou no dia que aceitou a Jesus. Então você vai começar a comer com esse entendimento, amém? Então é preciso que eu e você sentemos nessa mesa.
E aí, querido, quando a gente senta na mesa dessa visão, eu começo a viver o que está escrito lá em Gálatas 2:20. Se quiser colocar para nós, esse texto fala muito comigo, porque ele para mim é o sumo, é o princípio final, digamos assim, de alguém que está entendendo a graça. Parece meio estranha essa frase, né? Mas os finalmente, a conclusão da obra que iniciou de fato, é esse versículo aí. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é eu mais que vivo, eu não tenho mais decisão sobre a minha vida. Eu não preciso mais me preocupar com o que desejo, porque os desejos que tem no meu coração é o Senhor quem bota lá dentro. É como a unção de Saul. A gente, infelizmente, tem um exemplo de Saul muito ruim com a história dele no final. Mas o início do ministério de Saul foi glorioso. A Bíblia fala que Samuel impôs as mãos sobre Saul e orou por ele. E tem uma frase lá que eu acho fantástica, que Samuel disse para Saul, falou assim, olha, Saul, você vai descer até lá no val de Gizem, lá nos profetas, vai profetizar com os profetas que estão lá, e quando o Espírito Santo do Senhor vier sobre você, faça tudo aquilo que Deus mandar você fazer, porque Ele está contigo. Faça tudo aquilo que te vier ao coração. Querido, você tem noção do que é você fala isso para um ser humano hoje? Faça tudo aquilo que vier ao seu coração, porque o Espírito Santo está com você. É esse texto aqui, ó. Porque o viver que vivo agora não vivo em mim mesmo, vivo no Filho de Deus, que morreu por mim e se entregou no meu lugar. Então, eu consigo ter uma vida com decisões concretas. Concretas. Eu faço não porque quero, faço porque sinto que é o Espírito que está mandando eu fazer. E ponto, parágrafo. Vamos embora. Segue o bonde. Ah, e se der errado? Não interessa, o cheque não está no meu nome. Vamos embora. Normalmente, quem está na lei, né? O peso ali do vai, não vai, pondera muito. Ah, mas e se der ruim? E se der errado? Isso é isso, isso é aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa. Com Cristo, é o sim e o amém para a glória de Deus Pai. É sempre sim e amém. Não tem meio termo. Você já está coberto dessa unção, o sim e o amém. Vamos avançar. Na primeira mesa nós temos enfermidade e dores. Fala assim, ó, enfermidade e dores. Na segunda, querido, nós temos força, vigor e graça. É o que aconteceu na segunda mesa. Na primeira mesa, qual foi a maldição que Deus deu? Primeira maldição, de lata, pau, já tirou as pernas da cobra. Já dor, vai ficar arrastando na barriga no chão o resto da sua vida comendo pó. Aí eu fico imaginando, porque quem já viu aquele filme Amado Coração, levanta a mão. Posso falar uma coisa aqui? Com todo amor e carinho. Vou perguntar de novo. Quem aqui já viu o filme do Amado Coração, levanta a mão. Quem nunca viu, sinceramente, pode levantar a mão. Quem nunca viu? Pois a sua carteirinha da salvação está ali. E se você não ver, você vai ser cortado. Querido, eu vou te dar uma dica. Assista esse filme. Eu assisto ele todas as vezes com o João, e toda vez que eu assisto eu choro. Aquilo é absurdo. É absurdo. Como é que uma história tão infantil e singela te esfaqueia a alma daquele jeito? Todas as vezes que eu assisto aquele filme eu choro. Quando ele senta no final do filme, obrigado Jesus, que agora eu sou salvo. Eu falei, meu Deus, é eu, purinho. Só que aqui tem um negócio interessante. Lá a cobra tinha pernas, né? Ela tem perna. É a cobra daqui do Gênesis, antes de ser amaldiçoada. A primeira maldição foi perder as pernas. Pumba, já ficou sem perna, cotoco, né? A cobra. Segunda maldição. Mulheres, a partir de hoje você vai ter dor para parir. Não tem jeito. Por causa de você e por causa desse pecado, a partir de hoje você vai sofrer as dores de parto. Ah, meu irmão, tem uma irmã que está lá em casa, eu vou te falar, viu? Te amo, tesouro. Bicha linda. Rapaz, aquilo é terrível. Você trazer um ser humano ao mundo não é fácil, não. 2, então, né, Moisés? Meu Deus do céu. Rapaz. Aí,
nós temos hoje todo tipo de resultado, porque a Bíblia fala que por causa da maldição que Deus ia jogar no homem, mas desviou na terra, né? E olha que interessante, Deus é bom, né? Cobra, você vai ficar sem suas pernas e vai comer do pó da terra até o fim dos seus dias. Mulher, você a partir de hoje vai sofrer dores de parto. Homem, por tua causa a terra vai ser amaldiçoada. Desviou do cara. Está lá no texto, pode abrir Gênesis aí, está aí, ó. Por tua causa a terra vai dar brolhos e espinhos, e por causa de você agora você vai ter que suar para comer o pão. Desviou do homem. Olha a graça. Já começou aí, né? Aí, tá aí, querido. Tudo que nós temos hoje, temos de doença, maldição, tristeza, cemitério, hospital, tá tudo aí, ó, resultado do pecado de Adão, da queda do homem. Tudo isso, pobrezas, tudo, resultado da queda do homem. Aí agora nós temos o problema que é a segunda mesa, querido. Na segunda mesa nós temos força e vigor. Fala assim, ó, força e vigor. Porque na segunda mesa, querido, nós ganhamos saúde, porque o Cordeiro de Deus é saúde para todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Lá, mudando um pouquinho do link, né, saindo lá de Lucas, voltando lá para Êxodo, a Bíblia fala lá que os judeus, quando comeram no Cordeiro, comeram apressadamente, e a Bíblia fala que eles saíram às pressas, e as suas pernas não inchavam. Eu acho que é o mais próximo. Só acho. Não tem condição aquilo. É surreal. Para quem não sabe, Tocantins é um estado do Brasil, para quem é de fora, é um distrito do Brasil, que a gente chama de deserto do Saara do Brasil, em alguns lugares, porque aquilo é quente, que é uma coisa absurda. Cuiabá também é para matar, né? Então, se juntar os dois, é Saara. Pronto, está aí. Hã? Olha. Então, querido, imagina você andar várias e várias horas, dias, anos, e suas pernas não incharem, não ter doença. A Bíblia está a falar de perna não inchar, está a falar de capacidade de locomoção. Não é só suas pernas. Eles não adoeceram. Não adoeceram. Ficaram sadios por causa de uma noite de alimentação. Uma ceia de uma noite deu saúde para eles andarem 40 anos. Uau! Isso aqui é probiótico, hein? Isso aqui é suplemento alimentar. Imagina, Gustavo. Você comer uma noite e ter suplementação para dar 40. O cuscuz forte. Conseguir andar 40 anos com uma comida só. Ricardo, e o maná? Querido, o maná foi só ali para poder fazer o processo, mas a cura foi lá com o cordeiro. Com o cordeiro. E é para comer a cabeça e os pés, para comer tudo. Quer dizer, mente, pensamentos curados, pés, capacidade de andar. A Bíblia fala que quão formosos são os pés daquele que ama, que prega o Evangelho, é a capacidade de argumentar sobre o Senhor Jesus. Quer dizer, o seu caminhar espiritual é diferente, porque você comeu dos pés do Cordeiro. Querido, dá uma dica para você. Eu não sei o que você precisa hoje. Às vezes é uma doença, é uma enfermidade, é dor de cabeça, é os seus sentimentos. Coma desse pedaço aqui do corpo de Jesus. Fala assim, Jesus, esse pedaço de pão aqui agora é o seu coração. E quando eu comer do seu coração, meu coração vai ser curado. Senhor Jesus, esse pedaço de pão aqui é a sua cabeça. Quando eu comer da sua mente, eu vou ter a mente de Cristo. Jesus, esse pedaço de pão aqui, ó, é o seu pulmão. E quando eu comer do seu pulmão, meu pulmão vai ser curado. Jesus, esse pedaço aqui é o seu útero. Quando eu comer do seu útero, Jesus tem útero? Tem sim. E colocou lá dentro e vai ser curado também. Tudo que eu tenho é dele, e tudo que dele é meu. Eu vou ser curado completamente pelo corpo de Jesus. Mas é preciso, querido, olhar diferente. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé para fingir que está acabando? Vamos lá? Aí nós temos a última mesa. A última mesa. Fala comigo assim. Na primeira mesa, acusação. Na segunda mesa, coração queimando. Aleluia. Querido, quando você come de Jesus, inevitavelmente seu coração vai arder. Vai arder, porque não tem jeito de você comer do cordeiro e permanecer do mesmo jeito.
Ah, Ricardo, que culto maravilhoso, hoje o louvor foi uma bênção, sua palavra está uma bênção. Queridos, fica tranquilo que você vai comer de Jesus. E na hora que você comer, o seu coração vai arder. Você vai falar, meu Deus do céu, que maravilha, é isso mesmo que eu precisava, era de um novo coração, uma nova mentalidade, era de desejo de viver mais de Deus. Mas tudo isso, querido, depende da forma como eu e você olhamos para o Cordeiro. A equipe de louvor pode subir, já. Eu sempre quis dizer isso. A equipe de louvor pode subir. E normalmente era eu, né? Aleluia. Então, querido, eu e você precisamos comer de Jesus. Eu não posso só conhecê-lo, eu tenho que comer de Jesus. Daqui a pouco, nós vamos distribuir aqui os elementos. O pessoal da equipe pode vir também já distribuir. O discipulado que vai cuidar da distribuição já pode se preparar para a gente distribuir os elementos da ceia. Acho que é o do Graça, né? Vamos lá, líderes do Graça. Também os voluntários, podem vir. Então, querido, quando nós comemos de Jesus, algo acontece no nosso coração. Algo muda completamente no nosso coração. Alguma coisa começa a arder. Por quê? Porque aquilo que estava de fora metaboliza com o que está aqui dentro e começa a transformar, começa a mudar, começa a curar, começa a transformar. Algo vai acontecer, mas é preciso que você olhe para Cristo com o olhar de quem está olhando para a salvação, não só para um pedaço de pão e sumo de uva. Por quê? Porque muitos, eu vou voltar agora lá no início. O que é que disse lá em 2 Coríntios? Muitos estão fracos e doentes, e são muitos que já dormem, porque não olharam para Jesus com o olhar. Pode dar as bandejas aí, peguem as bandejas, isso, a gente vai orar para os elementos. Porque não olharam para esses elementos aqui como quem olha para Cristo. Olharam, legal, vamos tomar um suquinho, um pouquinho, mas tá bom. Não! Vocês estão entendendo o que significa a ceia do Senhor? De onde vem a libertação? Por que ela existe? Ela é mais do que só um sacramento religioso, querido. Ela é cura para você, para todo o seu corpo físico. É cura para a sua mente, para o seu coração. É prosperidade, é shalom de Deus. É os nomes de Deus todos embutidos numa coisa só. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu. Todos. Deus é minha bandeira, minha cura. Deus dos exércitos, Jeová Ra, o meu Senhor é meu pastor. O nome de todos ao mesmo tempo, num pedaço de pão e vinho. Por quê? Porque eu entendi que isso aqui é mais do que só um elemento. É Cristo. Não está encarnado. Eu não creio na transmaterialização desses elementos. Eu creio sim que existe uma unção no corpo, e quando eu participo dessa unção, eu recebo da vida dele. Quem pode crer? Quem crê diz amém? Fala amém. Amém. Aleluia. Vamos orar por esses elementos. Senhor Jesus. Ah, Senhor. Nós vamos fazer como Cristo fez, Senhor Jesus. Como o Senhor fez. Primeiro, nós damos graças ao Senhor. Assentados, nós já estamos com Cristo nas alturas. Estamos assentados com Cristo nos lugares mais altos. Então, Senhor, nós tomamos esse pão e esse vinho, damos graças ao Senhor e vamos partir ele aqui entre os santos na tua casa. E Deus, eu declaro em nome de Jesus, que enquanto cada um aqui tomar e comer desse corpo e desse sangue, Senhor Jesus, Deus, o teu Espírito vai tomá-los, e o coração deles vai arder, e eu declaro que haja batismos, que haja curas, sim Deus, portas espirituais fechadas sejam abertas, as trancas de bronze sejam quebradas, os portões de ferro sejam arrancados, pelo poder da unção que quebra o jugo, que está no corpo e no sangue de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus. Enquanto cantamos, podem distribuir os elementos. Meu Deus.
Como a corça, diga. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca eu anseio, diga. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Levante a sua voz e diga: distante, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Com toda a sua voz, diga: distante, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quem ainda não recebeu os elementos aí, levante a mão, só para identificar para o pessoal. Fica como levantada. Aqui é só o pão que falta. Cálice também. Assim que tiverem os servos aí, podem passar aqui à frente, tá bem? Não posso esquecer, diga. Não posso esquecer o que fizeste por mim. O que fizestes por mim. Quão alto é o céu. Aqui falta elementos aqui, ó. O vinho, falta vinho aqui. Tua misericórdia. Vai ter que partilhar com sua esposa aí, eu acho. Compartilhe com ela aí. Pão, aqui, ó. Me ama, afasta as minhas transgressões. O pão ali no fundo agora. Com toda a sua voz, diga: distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Levante seu pão. Lembre-se que agora há pouco nós falamos aqui que esse aqui é o corpo de Cristo. Só que eu não sei que parte do corpo você precisa agora. Eu não sei se você precisa de descanso no seu coração. Então peça o coração de Jesus. Mastiga o coração de Jesus agora aqui. Às vezes o que você está precisando agora é de mais firmeza na sua caminhada cristã. Fala assim: Jesus, aqui são seus pés, suas pernas agora. Às vezes o que você está precisando é de mais coragem para trabalhar, generosidade. Fala: Jesus, agora aqui são suas mãos. São suas mãos. O que você está precisando às vezes é olhar diferente e começar a se tornar mais contente. Senhor, me dá seus olhos. Eu preciso louvar mais. Jesus, eu quero sua língua, sua boca aqui, ó, para eu cantar e louvar como o Senhor louva. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo do seu corpo tudo. Diga mais alto: tudo que preciso. Diga assim: a vida, a alegria, a saúde que existe no corpo de Jesus. Diga assim: eu recebo sobre mim agora.
Diga assim: faça parte do meu corpo. Eu substituo, eu recebo toda a vida em troca de toda a dor que o Senhor já levou, em nome de Jesus. Levante seu cálice agora. Querido, isso aqui simboliza não só o poder de Cristo Jesus, mas representa para nós a salvação. E a salvação não é pelo que você pode fazer. Lá no Egito, quando aquele povo passou o sangue nos umbrais da porta, não havia uma análise do anjo da morte a olhar primeiro para quem estava comendo na casa, para saber que quem estava lá dentro era digno ou não de ser salvo. Ele só olhava se tinha ou não sangue. Ele só queria saber: tem sangue? Está salvo. Ah, mas eu... Não interessa. Tem sangue? Está salvo. Ah, mas eu fiz... Não interessa. Tem sangue? Está salvo. Mas eu poderia... Não interessa. Tem sangue? Está salvo. Levante assim seu cálice. Fala assim: Senhor Jesus, eu recebo toda a unção, toda a graça, salvação que existe no sangue do Cordeiro. Diga assim: esta é a minha aliança para o dia da redenção. Diga assim: eu sou marcado nos umbrais da minha vida pelo sangue do Cordeiro. Diga assim: eu recebo toda a cura, toda a graça e favor do sangue de Jesus. Come e beba do Senhor Jesus agora, em nome de Jesus. Posso viver, não vale a pena existir. Se puder, cante. escutar o meu clamor, Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Com toda a sua voz, diga: Não vale a pena existir. não vale a pena Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vai, se as lutas, declare, diga: leva-me ao lugar. meu Deus, Onde só você